tá bom? Então, te coloca de pé, em nome de Jesus. Por favor, abre a tua Bíblia no primeira carta de João. É lá finalzinho, lá perto do Apocalipse. 1 João, capítulo 5. Saudar também os irmãos que estão nos assistindo pela internet, os irmãos que estão em casa, Deus abençoe. Um grande abraço. Os visitantes, o Elio, né? Tá nos visitando. Para quem não sabe, o Elio é da congregação da Sanga Funda. Seja bem-vindo. Né? Fala mais que eu, viu, né? Se ele não fica quieto, eu não consigo pregar. Bênção de Deus, seja bem-vindo. Tem estado conosco na congregação da Sanga Funda. A Ingrid e o Juliano também, Deus abençoe, sejam bem-vindos. Eu acho que tu se equivocou no nome dela, eu acho, né? Ingrid. Foi, né? Foi, né? Não foi. Anda boa. Anda boa. A idade em algum tempo tem que aparecer, não tem? Isso é inevitável. Isso é inevitável. Pronto, já terceirizou. Já. Tá certo, a culpa é dela, ela bota em quem ela quiser, ela entrega para quem ela quer, tá certo. Primeiro livro de João, então, capítulo 5, no verso 14, vai dizer: e esta é a confiança que nós temos para com Ele, que se pedirmos alguma coisa, segundo a sua vontade, vamos prestar atenção nessas vírgulas, segundo a sua vontade, Ele nos ouve. E se sabemos que Ele nos ouve, quanto ao que lhe pedimos, estamos certos então de que podemos obter os pedidos que lhes temos feito. Amém? Pode sentar. Glória a Deus. Vamos remir o tempo, porque hoje também é ceia. Mas essa palavra é uma palavra que vem falando sobre confiança, uma palavra que vem falando sobre alinhamento, confiança e alinhamento, para que então possa o milagre ser gerado. É isso que João está falando aqui de uma forma muito, muito explícita. Ele está dizendo: se eu tenho a confiança, se eu tenho a confiança que Ele me ouve, e se eu estou tendo um alinhamento com Ele, se eu estou se eu estou pedindo segundo a vontade de Deus, então aqui existe um alinhamento do meu propósito, da minha vontade com o propósito e com a vontade de Deus. É isso que ele está dizendo aqui, né? Se eu tenho essa fé, se eu creio realmente, e eu tenho um alinhamento, então realmente Ele me ouve, e eu creio que Ele me ouve, então eu vou ser, sem dúvida nenhuma, eu vou receber tudo aquilo que eu tenho pedido. Então, uma palavra que fala de confiança e alinhamento que vai gerar o milagre. Nós podemos crer, nós podemos ter a certeza, podemos ter a convicção, que tudo, aquilo que nós pedirmos para o Senhor, Ele vai nos dar. E também se lembrarmos de algo que a gente sempre fala aqui, Efésios, Ele não apenas vai nos dar aquilo que nós estamos pedindo e precisando, mas Ele vai nos dar além daquilo que nós podemos pedir ou pensar. Amém? Ele sempre vai nos dar a mais, porque a verdade é que ninguém ganha de Deus no dar. Ele sempre dá muito mais além, e tudo que Ele faz muito bem feito. Na semana passada, nós falamos aqui sobre a fé, como sendo o fundamento que é capaz de sustentar o justo, é capaz de manter o justo, mesmo em situações adversas, mesmo quando os desafios são muito grandes, quando os desafios são difíceis de ser superados. Nós vimos o exemplo de José, e de tantos outros, que viveram coisas que não planejaram para suas vidas. Quantas pessoas ao longo da história
ao longo da história bíblica, mas também pessoas que nós conhecemos ao longo da nossa vida, eles foram surpreendidos por desafios, por coisas que eles não planejaram na sua vida, mas em função da fé, eles conseguiram vencer. E nós vimos então no final de semana passado que essa fé, ela não é uma fé emocional, ela não é aquela fé que nós temos quando nós nos convertemos e começamos então uma caminhada com Cristo. Ela não é uma fé emocional, mas para que nós possamos alcançar o sustento que a Bíblia nos promete, nós precisamos ter então uma fé realmente amadurecida no conhecimento da palavra de Deus e das experiências com Deus. Foi isso, porque senão nós vivemos uma fé emocional, e a fé emocional nós vimos que ela é passageira, ela é volúvel, ela não te dá base, ela não te dá fundamento. Quando as coisas começam a ficar difíceis, a pessoa começa a questionar: aonde que está Deus? Aonde que está a promessa? Lembra então, quando eu penso sobre fé, esse tipo de fé mais madura, essa fé que sustenta, essa fé que te faz esperar o propósito de Deus. Deus essa semana foi tremendo. Vou te falar um pouco sobre fé madura, e uma palavra que eu não sei se Deus está dando para mim, ou se nós vamos ministrar ela no final de semana que vem, ou em algum outro tempo. Nós sabemos de dois homens que foram essenciais na história de Israel, que se diferenciaram a ponto que Deus disse assim: eu vi em Josué e em Calebe um espírito diferente. Josué e Calebe, pessoas que realmente impactaram a história da nação de Israel. Quando Moisés junta o povo e começa, quase já terminando ali o seu ministério, e também naquela ocasião dos espias que foram enviados para conhecer a terra prometida, ali Moisés disse para Calebe, ou serviu de boca de Deus para ser uma palavra, para trazer uma palavra para Calebe. E ele disse: Calebe, a tua porção será em tal e tal lugar. Se eu não me engano, onde agora é Hebrom, onde era Hebrom. Nesse tempo, Calebe tinha 40 anos. Conhece a história de Calebe? Eu acho tremenda. Eu acho que eu ministrei essa palavra em 2000 e alguma coisa, início de 2000. E agora Deus me traz a lembrança de novo. Calebe, quando ele vai visitar, juntamente com mais 11 príncipes do seu povo, ele sai para espiar a terra. E ele vê que tudo aquilo ali que Deus estava prometendo realmente era muito bom. Todos eles viram, todos eles experimentaram que tudo era muito bom. Só que os espias retornam e alguns dizem assim, 10 deles dizem assim: realmente tudo é muito bom, mas não é para nós. Porque nós vamos ter que enfrentar muitos desafios, porque nós vamos ter muitas situações, porque nós vamos ter que vai ter um desgaste, porque vai ter uma luta, porque vai ter muitas coisas, então não é para nós. E Josué e Calebe disseram assim: Deus sempre foi conosco e continuará sendo. E nós podemos subir agora, se for o caso. E Deus vai nos entregar a nossa mão. Não importa. Realmente, ele disse assim: realmente existe uma dificuldade. Ele reconheceu. Existe uma dificuldade. Mas ali então Deus trabalha e diz assim: eu me agradei do que eu vi. Aquela fé de início de conversão. Aquela fé, e disse: cara, eu não sabia que Deus tinha essas promessas tudo para a minha vida. Eu não sabia que Deus tinha essas promessas tudo para a minha casa. Eu não sabia que Deus podia me prosperar. Agora eu estou vendo isso aqui. Estou com 40 anos, estou fervendo aqui. É unção demais esse negócio. Eu quero isso aqui para mim. E depois disso passou tanto tempo. Moisés faleceu. Aí vem Josué. E quando chega
mais para o final do ministério de Josué, a palavra vai dizer que Josué junta os príncipes do povo para fazer um sorteio, para sortear a porção das terras. E Caleb diz assim: que história é essa daí de sorteio? Que conversa de sorteio? Tem sorteio não, filho, não vai sortear o que é meu. Ué, como assim? Tu esqueceu? Eu não esqueci. Eu tinha 40 anos quando Deus me prometeu. Eu tinha 40 anos quando Ele prometeu e eu acreditei. E aí ele diz assim: eu tenho 85 anos. 45 anos se passaram e eu estou fervendo do mesmo jeito. Eu tenho 85 anos. 45 anos se passaram desde a vez que o Senhor prometeu para mim. Eu estou com a mesma força. O que ele está dizendo com a mesma força? Eu estou com a mesma fé. Eu passei um deserto. Eu lutei, quase morri não sei quantas vezes. O meu corpo está que não aguenta mais, mas a minha fé continua a mesma, como no dia em que o Senhor prometeu. É tremendo quando ele diz isso. 45 anos já se passaram, mas a minha fé continua exatamente igual como no dia que o Senhor falou comigo a primeira vez, dentro daquela igrejinha pequenininha lá, que eu tive que levantar minha mão sem vontade. A minha fé continua a mesma. Que tremendo quando nós falamos de fé. Que tremendo. Olha, isso aqui não tem nada a ver com fé emocional. Porque senão ele já começa: oi Josué, que conversinha é essa? Pô, agora tu vai sortear minha promessa, porque não sei o que, vou ficar brabinho contigo, vou virar as costas, vou juntar minhas coisas, vou trocar de igreja, não sei o que eu vou fazer. Ah, Josué, que história é essa que tu vai sortear? Tu não vai sortear nada, isso aqui é meu. Isso aqui é meu. Essa promessa é minha. Eu lutei por isso. Olha a diferença de uma pessoa que tem uma fé amadurecida e ela diz assim: 45 anos se passou e eu estou tão forte quanto da primeira vez que Deus falou comigo. Que tremendo isso aqui. Isso aqui é uma fé amadurecida. Isso daqui não é uma fé emocional, porque quem tem uma fé emocional tem um fogo de palha. É um fogo de palha, ela se infla. E ela se infla para o bem e se infla para o mal também. Porque daqui a pouco a pessoa fica toda magoadinha e dá aquilo lá, se azeda, e vai embora da igreja, e daqui a pouco vai para outra igreja, e daqui a pouco se azeda, e assim vai, fogo de palha. Fogo de palha. Eu estou dizendo isso na fé, tá, queridos? Não estou falando contra quem troca de igreja, porque eu já troquei também. Logicamente que eu estou falando sobre fé aqui, né? Falando sobre fé. Uma fé emocional te faz tomar decisões e escolhas. Vimos isso domingo passado. Ah, porque eu estou na fé, porque Deus está falando comigo, porque Deus não sei o quê. Deus não está. Aí tu vai e toma as tuas decisões. Tu vai e faz as tuas escolhas. E quando dá errado, tu fica frustradinho. Tu fica frustradinho, porque atrás da fé emocional tem o quê? Frustração. Tem o quê? Decepção. Agora a palavra diz que Jesus não decepciona, não frustra. Então, quem é que é o responsável por isso? Né? Agora é tremendo, porque atrás de uma fé amadurecida tem propósito, tem promessa e tem vitória sempre, não importa o desafio, não importa o deserto. Eu estou tão forte como no dia em que o Senhor falou comigo a primeira vez. Nada mudou. Nada mudou. É isso, é uma fé amadurecida. É uma fé que é fundamentada, que ela pode te sustentar no meio do deserto. Agora, muitas pessoas, elas acabam muitas vezes não desfrutando dessa fé. Elas acabam não desfrutando, elas acabam não manifestando essa fé que realmente vai trazer uma modificação para dentro da tua casa. Que vai realmente trazer uma modificação para dentro do teu trabalho, para dentro da tua situação financeira, para dentro da tua situação conjugal. As pessoas, elas realmente, elas começam, elas vivem somente uma fé sentimental, uma fé emocional, e por isso muitos não desfrutam daquilo que Deus tem prometido.
Elas não desfrutam, elas pedem, elas oram, e muitas vezes elas não se percebem que elas não estão recebendo, mas não estão recebendo porque o seu pedido não está alinhado com o pedido de Deus, com a vontade de Deus. Agora, no momento que a tua fé estiver alinhada com a vontade de Deus, não estou aqui falando de religião, estou falando de um poder para ser destravado sobre vidas. Eu estou te falando aqui de um Deus que diz: Lázaro, sai para fora, te levanta daí, meu amigo, tem mais o que fazer. O problema são as nossas influências, queridão. Eu escutei um pregador falando uma vez, não me lembro quando, não me lembro quem. Ele disse assim: o problema são as influências, querido. A minha influência, o meu amigo, eu me relaciono com uma pessoa que é capaz de levantar morto. E tu? Quem é que te influencia? O problema são as influências que nós estamos aceitando na nossa vida, que estão ativando, estão mexendo na nossa fé. Agora, no momento em que nós estamos alinhados com a palavra de Deus, quando nós estamos realmente crendo que Ele nos ouve e crendo que Ele tem todo o poder. Querido, eu não estou falando de religião, estou falando de poder puro. Poder sendo ativado na nossa vida, dentro da nossa casa. Poder que cura câncer. Poder que opera maravilhas. Ainda nos nossos dias, Cristo vive. E Ele continua sendo o mesmo, Ele não mudou. Ele não mudou. Nós precisamos ter bem claro duas coisas. E aqui, de vez em quando, eu gosto de ministrar isso aqui. Algumas chaves, eu gosto de ministrar algumas chaves que vão fazer a nossa vida mudar. E vão mudar de uma hora para outra. Tem chaves na Bíblia que, se nós crermos, nós vamos conseguir mudar a nossa vida de uma hora para outra, não importa os desafios que nós possamos estar enfrentando. Uma das chaves, a primeira, nós precisamos, está aqui em João, nós precisamos saber em quem nós cremos. Se tu tens a certeza que Ele te ouve, Ele vai te abençoar. E aqui tem a segunda chave também. A primeira chave, em quem nós estamos crendo. Segunda chave, como nós estamos crendo. O cara que vive pela fé madura, ele não vive pela situação, ele não vive pelo que ele vê, ele vive pelo que ele crê. Foi José falou, José fez isso. José, ele tinha promessa, ele acreditava nisso. José, ele tinha um sonho, e ele acreditava nisso. Ele estava preso, mas ele continuava crendo. Ele viveu por aquilo que ele creu. Porque senão é uma fé diferente, porque tu diz que crê, mas tu não vive aquilo, quando vem o desafio, quando vem a situação. Então são duas chaves. João está me dando aqui duas chaves para que realmente a gente possa destravar coisas na nossa vida. Hoje, essa semana, eu preciso ter bem claro na minha vida em quem eu creio e como eu creio. Porque essa resposta, ela vai me trazer uma mudança, se for necessário, ou vai me trazer uma afirmação. Realmente, Deus, Ele não está buscando pessoas que se emocionem na frente dEle. Mas Ele está buscando pessoas dispostas a realmente ser fiel na sua orientação, ser fiel à sua palavra e ter uma conduta com Ele diária, um relacionamento com Ele diário, sem reservas. Nós vimos isso no final de semana passado, que Deus, Ele não quer reservas. Nós vimos também sobre a questão do maná. Deus, Ele tem coisas, aqui, tudo está aqui, nessa parte pequena que nós lemos. Deus, Ele tem muita coisa que nós precisamos liberar, que Ele quer liberar sobre a nossa vida. Deus tem muita coisa que quer resolver, que Ele quer liberar, que Ele quer destravar sobre a tua vida, sobre a tua casa. Mas para tudo isso é preciso que haja um alinhamento. E eu tenho falado essa semana, ainda comentei em alguma das congregações,
que nós vivemos num tempo onde virou modinha, e por isso que eu falei de Caleb, virou modinha nós falarmos, vou inaugurar uma igreja. Aí eu boto a igreja geração de Noé, ou sei lá o que. Tem geração de Samuel, eu vou fazer um grupo de estudo. Grupo de estudo para homens. Aí eu boto casa de Jetro, casa de Moisés, casa de Noé, casa de não sei quem. Então cada igreja tem uma casa diferente. Né? Agora que interessante, que o que nós precisamos na nossa geração que a nossa geração seja conhecida como a geração de Caleb, aquela que realmente não nega a sua fé e que conduz a sua fé todo o tempo e que todo o tempo sabe que Deus está no controle. Isso é uma fé diferente. Nós precisamos disso. Nós precisamos que a nossa geração seja conhecida como a geração de Caleb. E essas coisas realmente vão começar a destravar o poder de Deus que está disponível para a tua vida, que está disponível para a tua casa, que está disponível para a tua situação financeira. Tudo isso, Deus Ele nos deu, está escrito em Efésios, Ele nos deu um acesso às regiões celestiais, aonde está toda sorte de bênção. Ele deu, só que nós não estamos conseguindo achar. E aí, quando o milagre não tem, quando o sobrenatural não tem, tem o quê? Só religião e palestra. Só tem religião e palestra. Agora, irmão Dário é de um tempo onde o milagre e as maravilhas aconteciam no meio da igreja. Aconteciam na vida. Agora também, eu já disse para vocês que havia um alinhamento da vontade. Porque quando se convertiam, não se convertiam por causa das coisas, mas se convertiam por causa do dono das coisas. Nada contra nós precisarmos das coisas. Nada contra nós orarmos pelas coisas. Nada contra nós queremos ter coisas. O que não pode é nós deixarmos que as coisas nos tenham. Porque aí tu tem um desalinhamento. E aí realmente tu não percebe, mas a tua vida passa a ser só uma oração. E essa oração, ela não é atendida porque ela é um monólogo, onde apenas tu fala. Não existe uma resposta, mas no momento em que eu tenho um alinhamento, eu vou dizer para Deus: Senhor, segundo a tua vontade, eu estou segundo a tua vontade. Eu estou te ensinando a orar hoje. Eu estou segundo a tua vontade e estou pelo caminho que é Jesus Cristo. Eu sempre começo uma oração dizendo: Senhor meu Deus, em nome de Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Ele é o único acesso. E aí nós dizemos assim: Senhor, através de Jesus Cristo e segundo a tua vontade, alinhado, eu creio que tu me ouve. Eu preciso que tu me responda. Eu preciso que tu me seja favorável nisso aqui. E aí tu vai começar a experimentar o poder de Deus e controle de Deus sobre a tua vida. E nós temos que crer nisso. Existe um controle de Deus. Muitas vezes, situações vão acontecer, coisas que nós não planejamos, coisas que nós não gostaríamos que acontecessem, mas vão acontecer. E aquela coisa vai se desenvolver, aquilo vai crescer de uma forma que parece que nós vamos perder o controle da nossa vida. E realmente perdemos. Tem momentos, e tempos, e ciclos inteiros, que nós perdemos realmente o controle da nossa vida. Mas se nós cremos que Deus nos ouve e cremos que Ele nos responde, então também nós cremos que Ele está no controle sempre. Vai ter momentos que nós vamos perder o controle, e nesses momentos nós vamos dizer: ei Deus, eu não consigo mais. Eu não consigo mais, eu creio, estou segundo a tua palavra. A tua palavra diz que tu não me dá um fardo que eu não possa carregar. Eu estou segundo a tua palavra, eu estou dizendo, eu não posso mais. E nesse momento, naquele exato momento, Cristo vai tomar o controle da tua vida. Porque o poder dele se aperfeiçoa na tua fraqueza. E tudo que ele fizer será muito bem feito. E tudo que ele fizer, a palavra ainda vai dizer, o próprio Cristo vai dizer, que em tudo tu serás muito alegre. Em tudo que ele fizer, a tua alegria será muito completa.
tua alegria será completa. Será que hoje nós podemos dizer, olha, eu tenho uma alegria completa? Alguns talvez possam, mas será que todos podem dizer, olha, no meu relacionamento está tudo certo? Olha, na minha finança está tudo certo, na minha saúde, na minha profissão está tudo certo. E não é que as coisas vão estar sempre certas para tu poder ter um descanso. Não, muitas vezes elas vão estar dando problema, mas Deus está no controle, e isso me traz um descanso. Isso me traz um descanso. Agora, se cremos que Deus é o mesmo ontem e hoje, e Ele será para sempre. Se cremos, portanto, que é o mesmo Deus que abriu o Mar Vermelho, que é o mesmo Deus que abriu o Rio Jordão, então também não vamos crer que Ele vai nos responder quando nós precisarmos, e Ele vai abrir os caminhos que vai precisar abrir, e Ele vai abrir as portas que vai precisar abrir, e Ele vai nos favorecer em todo o tempo. Não entendo como é que Deus pode me favorecer, se está tudo, tem nada favorável na minha vida, cara. Não tenho ideia como é que está a minha vida, como é que Deus vai me favorecer nisso aqui, eu não consigo entender. Como é que Ele vai favorecer, como é que Ele vai abrir porta? Escuta, no meio daquela confusão, no meio da situação, Deus ele vai criando momentos, Ele vai agir na situação, e Ele vai mandando coisas, de forma que a situação vai sendo mudada, de forma que tu vai sendo abençoado, de forma que coisas surpreendentes e coisas que pareciam realmente impossíveis começam a aparecer na tua vida. É isso que é o agir favorável de Deus, e que abre caminhos e abre portas. E é por isso que diz que todas as coisas favorecem para o bem, porque mesmo que algo esteja uma situação difícil, Ele vai agir dentro daquele momento ali. Às vezes nós pensamos assim, que coisa favorável na vida que eu estou tendo, que favorável, não tem nada favorável, não tem nada como ter favorecimento aqui para mim. Não tem. Mas aí Deus começa a agir naquelas questões, Ele começa a abrir portas na vida financeira, Ele começa a agir na situação da saúde, Ele começa a agir na situação do casal, Ele começa a agir no relacionamento, agir de uma forma favorável no relacionamento familiar, Ele começa a abrir porta de emprego, e aí nós começamos então a ser abençoados, e coisas tremendas, coisas que para nós seria realmente impossível, começam a acontecer na nossa vida. Mas para que tudo isso aconteça, a nossa fé ela precisa ser fortalecida. A nossa fé ela precisa ser amadurecida. A nossa fé ela precisa ser aquecida. Nós não podemos viver simplesmente uma fé. E a palavra diz, tu crê? E o cidadão responde, eu creio. Bem tu fazes, até os demônios creem. Então quer dizer que o crer não vai te trazer um agir de Deus, mas uma fé aquecida e amadurecida, e uma fé fiel. Nós vimos no outro final de semana que tem a fé que agrada a Deus, é aquela fé sem reservas, aonde realmente eu tenho ali, eu tenho um amadurecimento, eu tenho um conhecimento, eu busco uma vida com Deus, e eu sou fiel à sua palavra, e eu aceito a sua orientação, e isso agrada a Deus. A palavra vai dizer que a fé agrada a Deus, mas não é qualquer fé. Não é qualquer fé. É a fé que traz junto a fidelidade e o aceitar a orientação dele. Eu não posso dizer, porque Jesus mesmo diz, por que tu me chamas de Senhor? Se tu não faz o que eu te digo. Está escrito aqui, a gente só fala o que está escrito. E quantas vezes nós estamos vivendo uma fé dessa e ainda queremos que as coisas aconteçam na nossa vida. E aí quando começa a não acontecer, nós começamos a choramingar. Onde é que está Deus? Onde é que está Deus? Por que Deus não está olhando para mim? Por que Deus não está fazendo? Aí começa a questionar a fé, começa a questionar poder de Deus, e começa muitas vezes a questionar a existência de Deus, dizendo, onde é que está Deus? Ele não está vendo isso? E na verdade,
A culpa toda é da nossa imaturidade ou da nossa desobediência, onde nós queremos sempre viver da mesma forma. E Deus, Ele está buscando corações não emocionados, mas pessoas que realmente estejam dispostas a mudar a sua vida. Querer mudar de vida é diferente de estar disposto a mudar de vida. E o agir de Deus, Ele age em cima de pessoas que estão dispostas, e não pessoas que querem. Querer, qualquer criança quer um monte de coisa. Eu vou dar um exemplo aqui. Olha a diferença do querer e olha a diferença do estar disposto. Eu vou te mostrar uma pessoa que quer e vou te mostrar uma pessoa que está disposta, pelo menos incomodar. A Andressa nunca faltou nada para a Andressa, o crescimento todo dela. Se ela me disser que faltou, ela está mentindo para vocês. Porque ela disse assim: pai, tu me dá essa boneca, eu te dou. Tinha dinheiro nem para comida, te dou. Pode ser amanhã? Pode. Então está fechado, amanhã eu te dou. Amanhã ela já tinha esquecido. Mas ela já pedia, 2 dias depois ela me pediu outra coisa. Tu me dá isso aqui? Te dou. Lógico que eu sou teu pai, mas te dou o que tu quiser. Era, né? Passado. Pode ser amanhã? Pode, então está fechado. Por isso que eu sou negociador. Eu trabalho, para quem não sabe, eu trabalho lá, sou funcionário público, sou negociador. Ninguém ganha. Aí os 50 centavos é meu. Né? Tu já me viu negociando por 50 centavos? Perdi quase meia tarde para comprar um CD lá em Camaquã. Ela disse assim: tirasse por quanto? 50 centavos menos. Pô, todo esse tempo, mas é meu. Aí, e a Andressa sempre: e agora? Te dou. Não, pai presente sou eu. Pai presente sou eu, não vai te faltar nada nunca na vida. E depois que tu casar, se tu estiver faltando, te entende com o teu marido. Tu vai dizer assim pro teu marido: meu pai nunca me deixou faltar nada. Não vai ser tu agora. Ela sempre queria. Aí veio a Sara: pai, tu me dá uma boneca? Te dou. Pode ser amanhã? Pode. Chega amanhã: pai, que dê minha boneca. Eu te disse que era amanhã, e amanhã é hoje. Eu disse: meu Deus. Conheci uma pessoa disposta. Para quê? Não dá para falar para ela. Se tu disser assim: vou viajar semana que vem, para onde? Quando? Que hora? Já está na hora? Já vamos? O que eu faço agora? Para onde que nós vamos? Sério mesmo? Responde para mim. Meu Deus do céu. Tem diferença entre a pessoa que quer e a pessoa que está disposta. Não é? Tem diferença. Tem diferença. Salmo 145 vai dizer que o salmista vai dizer que Deus está sempre muito perto para nos atender. E a pessoa que está disposta, ela sabe disso. E por isso ela vai atrás. A pessoa disposta, ela tem uma fé diferente. É uma pessoa que ela busca o que ela quer. Ela se posiciona. Caleb diz assim: eu tenho 85 anos, cara, mas eu não abro mão daquilo que Deus me prometeu. Eu não abro mão, Ele me disse que ia ser, e não importa se passou amanhã, não importa se passou 45 anos, eu quero isso, meu irmão, ninguém vai me enredar, isso eu quero para a minha vida, é essa fé que eu tenho. Já passei por coisa demais, já passei por provação demais, já passei por deserto demais. Escuta, nós vamos passar por coisa demais. Nós vamos passar por caminhos demais. Todos que chegaram a conquistar alguma coisa na vida, todos que conseguiram alcançar propósito e promessa de Deus, passaram por coisas demais. Passaram por um caminho chamado dúvida, passaram por um caminho chamado anseio, ansiedade, preocupação, medo, desespero. E todos eles prosseguiram, sabendo que Deus, em meio a tudo isso, tinha caminhos chamado milagre, promessa, libertação e salvação. A pessoa que está disposta, ela sabe: eu estou passando por um caminho chamado deserto, mas logo ali Deus tem para mim um caminho chamado promessa e propósito, e eu vou vencer. Deus tem um caminho chamado salvação para o meu casamento, salvação para a minha casa, para a minha família, libertação das coisas que eu preciso ser liberto. São os caminhos que Deus tem para nós. Quem está disposto
Quem está disposto sabe que se Deus abriu o mar uma vez, Ele vai abrir sempre, porque Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. Ele sempre vai criar caminhos, Ele sempre vai abrir portas. É essa fé de José, é essa fé de Caleb, é a minha fé. Não foi fácil chegar até aqui, você sabe. E sem contar as coisas que ninguém sabe. Porque lembra, eu falei daqueles altares que nós construímos e que ninguém sabe, mas Deus sabe. Josué, ele diz assim: Deus, só tu sabe como foi difícil chegar até aqui. Só tu sabe o que custou para mim ter esse casamento, o que custou para mim ter essa situação financeira, o que custou para mim ter essa casa e esse relacionamento e esse ambiente familiar. Deus, só tu sabe. Só tu sabe. Então, todos, homens e mulheres da Bíblia e fora da Bíblia, que alcançaram e têm alcançado promessa e propósito, eles passaram também por caminhos e tiveram que ter uma fé para suportar o caminho da decepção, o caminho da frustração, o caminho do medo, o caminho da dúvida, o caminho chamado deserto. Tudo isso. Pastor, eu não estou entendendo o que está acontecendo. Como eu escuto isso? Para nós encerrar. Eu não estou entendendo o que está acontecendo. Sabe por quê? Porque nós temos que aprender a viver o improvável de Deus. Sabe por quê? Porque Deus, Ele nem sempre vai te contar os detalhes. Por isso que Ele diz assim: descansa, descansa em mim. Deus nem sempre vai te contar os detalhes. Primeiro Ele vai fazer, depois Ele te mostra como foi feito. Não estou entendendo, pastor, isso não é bíblico. Vai ler Gênesis então. Gênesis 1 começa dizendo que Deus fez isso, fez isso, fez isso. E depois, a partir lá do 3, 2, 3, é que Ele vai te dizer como é que foi feito. Nem sempre. Tu não estou entendendo o que está acontecendo. Não estou entendendo o que está acontecendo. Não é para entender, é para viver por aquilo que tu crê. Porque nem sempre Deus vai te contar os detalhes. Isso é viver o improvável de Deus. Que tem isso também, o tempo improvável de Deus. Para encerrar, eu quero 2 chaves mais. 2 chaves mais. A palavra diz que quando nós cremos e quando nós aceitamos uma vida com Deus, quando nós aceitamos a Jesus, quando nós nos batizamos, já no aceitar a Jesus, o nosso nome, ele é escrito no livro da vida. Então eu quero dizer para ti que um dia já aceitou Jesus. Quero dizer para ti que um dia começou a ter uma vida com Deus. Por mais improvável que possam ser as situações, o teu nome está escrito no céu. Sabe o que isso significa? Se o teu nome está escrito no céu, então Deus tem um plano para a tua vida. Porque o teu nome, a tua casa, a tua família está escrito na presença dEle. Não é nos livros da terra. Não é nos livros de algum autor, teólogo, quem sabe. O teu nome está escrito nos livros do céu. E Deus tem um plano para a tua vida. Deus tem um plano. E tudo aquilo que tiver que ser aberto, será aberto. Tudo aquilo que tiver que ser resolvido, vai ser resolvido. Tudo aquilo que tiver que ser feito, vai ser feito. Porque o teu nome está na presença de Deus. E Deus tem um plano. Entenda isso. 2 chaves. Não tenha dúvida. Não tenha dúvida. Teu nome está escrito na presença de Deus. Segundo, Deus não decepciona. Ele sempre cumpre os seus planos. Ele sempre cumpre os seus propósitos. Te coloca de pé. Glória a Jesus.
Aleluia. O diaconato já pode vir aqui na frente. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Se o teu nome está escrito no céu, eu quero dizer para ti que tu e tua casa vão ser poderosamente abençoados. Vocês vão viver coisas que no tempo bíblico não foram. Como é que é isso? Já está ele falando coisa. A palavra disse, Jesus mesmo falou, depois de mim vem um povo aí que vai fazer o que eu fiz e ainda muito mais. Então o que está reservado para a tua casa, para a tua vida, é coisa que ninguém ainda viveu. Que tremendo isso. Amém? Então passar rapidamente o ofício da ceia, louvando ao Senhor. Estamos aqui fazendo memória desse Deus que morreu, mas que ressuscitou. E porque Ele ressuscitou, nós cremos no amanhã, e nós cremos que a nossa vida pode ser mudada, pode ser transformada, e pode ser poderosamente abençoada por Ele. Temos muitos testemunhos de vidas, de famílias, de pessoas que têm vivido grandes milagres, que têm sido transformadas, casamentos sendo transformados. Deus, em nome de Jesus, estende as tuas mãos para cá, vamos abençoar aqui. Em nome de Jesus, Senhor, colocamos essa mesa agora, Pai. Te agradecemos, ó Deus, pela tua fidelidade. Te agradecemos, ó Deus, pelo teu poder, Senhor, liberado, Senhor, sobre nós. Deus, em nome de Jesus, nós nos colocamos agora, Senhor, numa condição de te pedir perdão, Senhor, sobre a forma que nós estamos vivendo, sobre a fé, Senhor, que nós temos te entregado, Senhor. Te pedimos perdão agora, Deus, te pedimos que haja um ambiente de perdão nesse lugar agora. Um ambiente de perdão, Senhor, agora nas casas. Pai, em nome de Jesus. Muitas coisas, Senhor, queremos fazer e não conseguimos. E aquilo, Deus, que não queremos é o que nós fazemos. Mas nessa noite, Pai, mais uma vez, nos colocamos na tua presença, Senhor, e te pedimos, Senhor, que tu venhas ministrar o teu perdão, tua misericórdia sobre nós, Pai. Retira, Deus, de nós toda vergonha, toda culpa, toda condenação que possa haver, Senhor. Retira, Senhor, de nós essa noite tudo aquilo, Senhor, que possa ser um empecilho, que possa ser um obstáculo, Senhor, para que possamos participar dessa ceia. Eu sei, meu Deus, que o teu desejo é perdoar. Eu sei que esse é o teu propósito, é perdoar e é renovar. Deus, eu sei que os teus olhos nos sondam, teu espírito nos sonda. Não cabe a mim, Senhor, o julgamento. Que o teu espírito, Senhor, possa passear agora na nave, que possa teu espírito agora estar nas casas, recebendo, Deus, a oração, vai conhecendo os pensamentos, vai conhecendo a conduta, Deus, em nome de Jesus, e vai liberando o teu perdão nessa noite. Te apresentamos esse pão, Deus, o corpo, Senhor, do teu Filho, que foi dado por nós em sacrifício, para que houvesse, Senhor, na nossa vida, esse momento de transformação, onde pudéssemos, Senhor, realmente ter uma vida contigo, uma vida transformada. O cálice, o sangue, Senhor, do teu Filho, que foi derramado, Senhor, para que nós pudéssemos estar aqui nessa noite, numa condição de rendidos e perdoados, Senhor. Abençoa, Senhor, consagra esses elementos, Pai. Consagra, Deus, para ti. E quando nós, Senhor, formos participar dessa ceia, que haja um revestimento de ti, Jesus. Que haja, Senhor, um renovo da nossa fé, um renovo, Senhor, das nossas forças,
um renovo, Senhor, da nossa esperança, Senhor, em Ti, Jesus. Cremos, Senhor, que tudo o que Te pedimos, assim recebemos. Por isso, Pai, entendemos que essa ceia está abençoada por Ti. Amém. Queridos, novamente, o diaconato vai passar com o pão, vai passar com o suco. Os irmãos que forem batizados e forem participar da ceia, por favor, fica de pé. Os que não forem batizados ou que não forem participar da ceia, por favor, pode aguardar sentados. E vamos esperar, nós vamos pegar o pão, nós vamos pegar o cálice e nós vamos esperar uns pelos outros, para que possamos cear todos juntos, em nome de Jesus. Glória, glória, glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia. Vamos crer cada vez mais que para Deus nada é impossível. Ele tem todo o poder para fazer tudo aquilo que precisa ser feito. E tudo que Ele faz sempre muito bem feito, para que a nossa alegria seja uma alegria completa. Oh, aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tudo que Ele faz para que possamos alcançar aquilo que é um propósito dele para nós, para a nossa vida, e também para que possamos alcançar tudo aquilo que é o nosso sonho, tudo aquilo que esperamos, tudo aquilo que desejamos. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Tu és santo, Deus. Aleluia. Aleluia. Amém. Os irmãos que estão em casa, se tiver alguém fazendo assim em casa, os irmãos que estão aqui, podemos participar do pão em nome de Jesus. Tu és poderoso, Deus. Aleluia. Digno de louvor, Senhor. Podemos também participar do cálice. Aleluia. Enquanto o diaconato reúne os copos, vocês têm 1 minuto na presença de Deus, como sempre. Quer ficar sentado, fica. Ajoelhar. Quer ficar aqui na plataforma, como queira. 1 minuto com teu Deus. Peça o que quiserem, na certeza que Ele ouve e Ele responde. Não peçam mais perdão, porque cremos que Ele já nos perdoou. Cremos que Ele já nos deu. Não pedimos aquilo que já temos. Amém? Se cremos que Ele nos deu, então não tem o porquê de pedirmos novamente. Mas esteja na presença de teu Deus. Ele quer entrar na tua casa. Ele quer entrar na tua vida. Ele quer entrar no relacionamento conjugal, familiar. Ele quer entrar naquelas situações que têm sido difíceis para ti, naquelas tuas dificuldades. Ele quer entrar naquelas situações que quem sabe tu tens vivido e que tu não planejou e que tu não sabe como resolver. Ele quer entrar. Creia que Ele pode fazer o impossível. Creia que Ele tem esse poder para abençoar e para te fazer viver coisas grandes, coisas maravilhosas. Ele pode te abençoar poderosamente, abençoar a tua vida de uma forma que tu nunca imaginou. Aleluia, Jesus. Vai orando, vai dizendo: Senhor, entra na minha casa.
te agrada de mim, te agrada, Senhor, de me favorecer. Me favorece, Deus. Agrada-te da minha casa, Deus. Agrada-te, Senhor, da minha vida. Senhor, agrada-te, Senhor, de operar, Senhor, nessa situação, nessa dificuldade. Eu creio que Tu és o Deus do impossível. Eu creio que Tu me ama e eu sei que Tu abençoa aqueles que Tu ama. Abençoa minha vida, Deus. Abençoa minha casa. Oh, em nome de Jesus. Aleluia, Jesus. Glória a Deus. Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre. E Ele sempre vai abrir o mar quando for preciso abrir o mar. Ele sempre vai abrir portas quando for preciso abrir portas. Caminhos de prosperidade, caminhos de sucesso, caminhos de bem. Amém? Em nome de Jesus. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Como nós precisamos do tocar dEle. Como nós somos limitados e precisamos do tocar dEle. Aleluia. Glória a Deus. Curva a tua cabeça, fecha os teus olhos. Oh, Deus. A nossa fé agrada a Deus. E quando nós agradamos a Deus, quando Ele está satisfeito conosco, Ele responde, Ele resolve, Ele faz, Ele sempre abençoa. Ele sempre abençoa aqueles que têm fé e aqueles que manifestam realmente a fé. Então vamos viver os nossos dias, vamos viver cada um dos nossos dias com fé e vamos enfrentar as situações com confiança em Deus, crendo que realmente Ele nos ouve e Ele responde. Deus, Ele sempre vai ajudar quem tem esse posicionamento. Deus sempre tem um milagre para fazer na vida de quem tem uma fé amadurecida. Deus, Ele faz milagre na nossa vida. Vamos crer, vamos sair daqui hoje com essa convicção que Ele é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, e Ele faz milagres na nossa vida. Deus, em nome de Jesus, cremos que para Ti nada é impossível. Não tem impossível para Ti. Então, Senhor, ministra, Deus, sobre as nossas vidas. Ministra um descanso, que possamos vir a descansar na certeza que Tu está no controle, Deus. Ministra, Senhor, o Teu descanso, ministra a Tua paz. Nós nos sujeitamos a Ti nessa noite, Deus. Cada desafio agora, Senhor, sendo tratado por Ti. Deus, em nome de Jesus, vai tocando, Senhor. Vai renovando, vai fortalecendo. Deus, obstáculos, Senhor, que quem sabe tem se levantado, vai retirando, Deus. Vai retirando, Pai. Faz, Deus, aquelas coisas que só Tu sabes fazer e só Tu podes fazer. Deus, em nome de Jesus, abençoa, Senhor, o povo que está aqui. Abençoa, Senhor, o Teu povo, Senhor, que está agora na sua casa, que está nos assistindo. Seja abençoado poderosamente por Deus. Amém? Levanta a tua mão. Os irmãos que estão em casa, levanta a mão. Eu oro que a glória, que a unção, que o amor e que o poder de Deus seja sobre a tua vida, seja sobre a tua casa, seja sobre tudo e seja sobre todos que são importantes para Ti. Assim eu oro, estou te abençoando agora, estou profetizando agora sobre a tua vida, a tua geração e a tua descendência agora, em o nome de Jesus. Amém? Estamos despedidos. Um forte aplauso para Cristo. Oh, glória a Deus.